Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou estudante do curso de Filosofia da Universidade de São Judas e neste vídeo eu vou procurar discorrer sobre alguns tópicos do pensamento de Spinoza. E quais são os tópicos que eu vou procurar discorrer? Eu vou procurar discorrer sobre afetos, conhecimento e ética, ou seja, qual seria a relação entre a ética e o conhecimento, né, de acordo com o pensamento de Spinoza, e de que forma os afetos também perpassam essa relação, o que afinal de contas tem a ver, né, qual é, portanto, a relação entre afetos, conhecimento e ética, isso em aliança com o pensamento de Spinoza, de acordo com o pensamento de Spinoza. Pois bem, antes de fato de começar a discorrer sobre tais tópicos, vale lembrar que o Spinoza foi um filósofo do século XVII. O Spinoza está dentro de uma escola, de uma corrente filosófica que a gente chama racionalista. O Spinoza é um filósofo racionalista. E o racionalismo foi um movimento, foi uma determinada corrente filosófica do início da modernidade que disputou, junto com a corrente empirista, o protagonismo da narrativa acerca do conhecimento. Então, no início da modernidade, há uma disputa, aí uma questão sobre a natureza do conhecimento, se afinal de contas a natureza, se afinal de contas o ser humano conhece pela razão ou se o ser humano conhece pela experiência sensorial, pelos sentidos. Né? Os racionalistas estão preconizando a razão no processo de elaboração do conhecimento, os empiristas estão preconizando a experiência sensorial, estão preconizando os sentidos no processo de elaboração do conhecimento. O Spinoza está dentro da corrente racionalista, assim como Descartes, por exemplo. Então, Spinoza e Descartes estão preconizando a razão como detentora do processo de elaboração do conhecimento. Então, para a gente de fato entender a ética de Spinoza, a gente precisa entender o que o Spinoza entende como sendo o ser humano. E para a gente entender o que é o ser humano, a gente precisa entender o que é Deus, ou seja, o que ele está chamando de Deus ou o que é a natureza. Então eu vou precisar fazer uma pequena digressão para a gente de fato poder prosseguir e discorrer sobre tais tópicos. Pois bem, o que é, afinal de contas, a natureza para Spinoza? O que o Spinoza chama Deus ou natureza? A natureza para Spinoza é a grande substância, né, que existe. Só há, de acordo com o pensamento de Spinoza, uma única substância, e essa substância é a natureza. Portanto, quando Spinoza usa o termo Deus, ele usa esse termo na ética, mas ele está se distanciando, ele está se deslocando da perspectiva judaico-cristã, da tradição judaico-cristã, que entende Deus como sendo um ser transcendente e criador. O Spinoza está usando o termo Deus, mas empregando um sentido muito diferente do sentido empregado pela tradição judaico-cristã. De acordo com Spinoza, Deus nada mais é do que a própria natureza, né? que é potência. A potência da natureza que é autoprodutora, que é produtora de si mesma, ou seja, é autopoética. Portanto, não é transcendente, não está num outro plano, está neste plano mesmo. Então, isso é o que a gente chama de imanência. Imanência seria algo que não está num outro plano além deste, como, por exemplo, preconiza o judaico-cristianismo. Deus criou este mundo, mas Deus não é, de acordo com o pensamento judaico-cristão, né? Deus criou este mundo, criou os seres humanos, mas Deus não é o ser humano, Deus não é a natureza, Deus não é este mundo. Né? Deus está num outro plano, num plano espiritual, transcendente. Já o Spinoza vai dizer que essa potência que é a própria natureza e que é autopoética, que é produtora de si mesma, essa potência reside, ela é a própria natureza, ou seja, não há transcendência no pensamento de Spinoza. O que há, portanto, é um pensamento, é uma perspectiva pautada na imanência, ou seja, neste próprio plano.
Então, se existe uma única substância, e essa substância é a natureza, o que é o ser humano? O ser humano é uma expressão da natureza. O ser humano e todas as outras coisas são expressões da natureza. São modos finitos, né, da única substância infinita que é a natureza. Portanto, a essência do ser humano não é outra coisa senão potência para expandir-se, potência de afirmação, potência de expansão, né? E sendo assim, sendo, portanto, o ser humano em sua essência potência de expansão, potência de afirmação, e o Spinoza vai usar um termo para identificar essa essência, que é conatus, que é um termo do latim, que a gente pode traduzir como sendo impulso, como sendo força, né? que é justamente essa essência do ser humano, que é força de expansão, força de ação, de afirmação. Essa, portanto, seria, de acordo com o pensamento de Spinoza, a essência do ser humano. Pois bem, o ser humano, como uma expressão da natureza, como um produto da natureza, está evidentemente circunscrito numa realidade e se relaciona com essa exterioridade, né? Essa relação que o sujeito humano empreende com a exterioridade produz marcas no nosso corpo. Essas marcas o Spinoza vai chamar de afetos. Então, temos aqui uma outra diferença, né, no que diz o senso comum. Né? A gente costuma entender afeto como sendo carinho. Não é exatamente isso que Spinoza está dizendo quando ele usa o termo afeto. Afeto para Spinoza nada mais é do que o resultado de uma relação entre dois corpos, ou seja, o sujeito humano que se relaciona com a exterioridade. Na medida em que relaciona-se com a exterioridade, essa relação produz marcas em nós. Essas marcas são os afetos. Então, a nossa natureza é uma natureza afetiva. E aí, quando a gente diz que a natureza do ser humano é uma natureza afetiva, a gente está dizendo que é uma natureza que sofre marcas, que recebe marcas na sua relação, na sua interação com a exterioridade. E essas marcas impactam no nosso conatus, elevando ou diminuindo o nosso conatus. Né? Então, o nosso conatus, entendam, como sendo a nossa potência de agir, como sendo a nossa força de expansão. Já que o Spinoza vai entender o ser humano como uma espécie de máquina, que é, por sua vez, constituída de pequenos corpos que empreendem movimentos e repouso, né, visando a sua expansão, a sua afirmação, a sua autopreservação. Né? Essa força de expansão, de afirmação, de autopreservação, isso é o que o Spinoza está chamando de conatus. Então essa força aumenta ou diminui na medida em que é afetada. E nós somos afetados na medida em que nos relacionamos com a exterioridade. Pois bem, então, onde é que entra o aspecto do conhecimento nisso? A primeira forma de conhecer, né, e aí podemos usar o exemplo da criança, por exemplo, de que modo a criança conhece a exterioridade? Nós somos seres afetivos, nós, na nossa relação com a exterioridade, nós afetamos as outras pessoas e também somos afetados, ou seja, produzimos marcas nas outras pessoas e as outras pessoas também produzem marcas em nós. Essas marcas são os afetos. Esses afetos elevam ou diminuem a nossa potência de agir, o nosso conatus. E a nossa mente também traduz esses afetos. E essa tradução desses afetos é empreendida pela consciência, né? ou pela imaginação. E a consciência, portanto, é o que o Spinoza vai chamar de conhecimento de primeiro grau ou conhecimento de primeiro gênero. Né? Só que o Spinoza, a filosofia de Spinoza é uma filosofia que empreende uma depreciação da consciência, né? Em proveito, em favor da razão.
né? Então, mas afinal de contas, qual é o problema da consciência para Spinoza? O problema da consciência é o seguinte: a consciência recolhe os efeitos, ou seja, o resultado das relações que o ser humano estabelece com a exterioridade, né, que são os afetos, essas marcas. A consciência traduz, né, essas marcas, esses afetos. Então, quando nós temos uma determinada relação, um determinado encontro, cuja potência do outro compõe com a nossa potência e eleva a nossa potência, o nosso conatos, isso nos causa alegria e a nossa consciência entende, traduz isso como sendo alegria. Já quando nós nos relacionamos, nós interagimos com uma outra pessoa ou até mesmo com uma outra ideia que decompõe, que não compõe, mas que decompõe a nossa força, o nosso conatos, diminui o nosso conatos, isso a nossa consciência vai traduzir como sendo tristeza. Então, portanto, alegria para Spinoza nada mais é do que potência. Tristeza para Spinoza nada mais é do que impotência. Então vejam aí a relação dos afetos e da nossa própria natureza. Pois bem, então a consciência, como sendo conhecimento de primeiro grau ou conhecimento de primeiro gênero, é um momento, é um âmbito do conhecimento em que há a tradução dessas marcas no corpo, porém, essa tradução recolhe esses afetos que são produto dessas relações, mas a consciência é incapaz de compreender, de conhecer as causas dessas relações. Ela apenas recolhe, ela apenas traduz os efeitos. Portanto, qual é a crítica que o Spinoza vai fazer à consciência? O Spinoza vai dizer que todo conhecimento pautado pela consciência é um conhecimento imperfeito, porque é um conhecimento que ignora as causas, é um conhecimento que apenas recolhe, apenas traduz os efeitos das relações, dos encontros no corpo. Então esse é o problema da consciência. Todo conhecimento pautado pela consciência será um conhecimento limitado, será um conhecimento imperfeito. Todas as ideias produzidas pela consciência, Spinoza vai chamar de ideias inadequadas. Né? E por que são ideias inadequadas? Porque elas são inadequadas, elas são limitadas, elas são imperfeitas, porque elas ignoram, porque elas desconhecem as causas das relações. E por que é importante conhecer as causas? Porque o Spinoza vai dizer que a natureza é regida por determinadas leis. A natureza não é pura contingência. De acordo com o pensamento de Spinoza, não há nada de contingente na natureza. As relações da natureza são todas necessárias. Então, existem leis que regem a natureza. Essas leis podem ser conhecidas pelo sujeito humano. É por isso que esse conhecimento não pode ser empreendido pela consciência. A consciência é incapaz de conhecer as leis da natureza e as causas, portanto, das relações. A consciência apenas recolhe os efeitos e ignora as causas. Portanto, é necessário, de acordo com Spinoza, elaborar e atingir um outro nível de conhecimento. Esse outro nível de conhecimento seria o que ele chama de razão, seria o que ele chama de conhecimento racional, que é quando o sujeito humano deixa de estar vulnerável aos efeitos das relações, das interações no corpo, né? Portanto, deixa de ser um sujeito passional, apaixonado, passivo, e passa a voltar a sua razão para a natureza, para as leis da natureza, visando conhecer as leis da natureza. Nós não podemos mudar as leis da natureza, mas podemos conhecer as leis da natureza. Então, neste momento, quando o sujeito humano volta-se para a natureza, para observar a natureza e conhecer as leis que regem a natureza, aí estamos empreendendo um outro nível de conhecimento, que já não é aquele nível da imaginação, da consciência, mas é o conhecimento racional, né, na medida em que a gente passa a conhecer, portanto, as causas
das relações. Então a gente não está mais vulnerável aos efeitos, a gente compreende quais são as causas dessas relações, já que não existe nada de contingente na natureza. Todas as relações da natureza são necessárias, ou seja, elas são regidas por leis. Não há nada de contingente na natureza. Então, o conhecimento racional, de acordo com o pensamento de Spinoza, é um conhecimento superior ao conhecimento de primeiro grau, ou conhecimento de primeiro gênero, que é a consciência ou imaginação. Pois bem, de que forma isso se relaciona? Qual é a relação, portanto, entre conhecimento e ética? Se nós somos seres afetivos, se nós afetamos e somos afetados na nossa relação com a exterioridade, e se esses afetos estão ligados, estão relacionados à nossa potência de agir, ao nosso conatos, visto que, na medida em que nós temos encontros que convêm com a nossa potência e elevam a nossa potência, e elevação de potência nos traz alegria, né? Então vejam que a potência nada mais é do que um processo também afetivo. A grande questão que é epistemológica, mas também é ética, será orientar o nosso conatos, orientar o nosso desejo rumo aos objetos que elevem a nossa potência. Então, eu deixo de ser passivo, eu deixo de estar numa posição de mera vulnerabilidade ao acaso dos encontros, e eu passo a ser causa, eu passo a buscar, na medida em que eu conheço aquilo que me convém e aquilo que não me convém. E o que é que me convém? O que me convém é aquilo que me traz preenchimento de potência. O que não me convém é aquilo que me esvazia potência. Então, se eu conheço, ou seja, o sujeito da consciência, o sujeito do primeiro gênero de conhecimento, é aquele sujeito que está vulnerável às sensações, aos afetos. Então, ele apenas sente que em determinados momentos ele sente alegria, ou seja, a sua potência é preenchida, e em determinados momentos ele sente tristeza, a sua potência é esvaziada, mas ele não sabe por quê. Né? A consciência não é capaz de conhecer as causas, ela apenas recolhe os efeitos. Já a razão, o conhecimento racional, pode conhecer as causas. Conhecer as causas significa conhecer, reconstituir a gênese, né, a origem das relações, dos afetos, e entender quais são as causas, por que é que determinados encontros, por que é que determinados objetos me convêm porque me trazem preenchimento de potência, e por que é que determinados objetos, determinados encontros não me convêm porque me trazem esvaziamento de potência. O que me convém, esses encontros que me convêm, e me convém porque me trazem preenchimento de potência, é o que Spinoza vai chamar de bom encontro. Então, ou seja, bom encontro são aqueles encontros cuja potência de um se compõe à potência de outro, elevando a sua potência de agir, elevando o seu conatos, e preenchimento de potência nada mais é do que alegria. Né? E um mau encontro nada mais é do que um determinado encontro cuja potência de um não se decompõe a potência de outro, diminuindo a sua potência de agir, diminuindo o seu conatos, portanto, te causando tristeza, né? Já que a nossa natureza é uma natureza afetiva, o nosso corpo, né, é afetado nessas interações, a nossa consciência traduz esses afetos como sendo alegria quando há preenchimento de potência e tristeza quando há esvaziamento de potência. Então vejam como o conhecimento está ligado à ética. Na medida em que eu conheço os objetos que me convêm e os objetos que não me convêm, ou seja, aqueles que podem me trazer preenchimento de potência e aqueles que me trazem esvaziamento de potência, eu posso orientar o meu desejo rumo aos objetos que me convêm, que me trazem preenchimento de potência. Deste modo, eu deixo de viver uma vida de contingência, né, de vulnerabilidade ao acaso dos encontros, e passo a ser causa ativa dos encontros. Eu passo a buscar aqueles encontros que me convêm, eu passo a produzir um modo de vida alegre através do conhecimento. E o terceiro gênero do conhecimento
seria justamente o que o Spinoza chama de ciência intuitiva. O Spinoza vai dizer, nós não podemos mudar as leis da natureza, nós podemos conhecer as leis da natureza. Mas nós podemos, a partir do momento que eu conheço as leis da natureza, eu posso estabelecer alianças com ela, visando produzir um novo modo de vida. Um modo de vida que me traga preenchimento de potência, e um modo de vida que me traz preenchimento de potência nada mais é um modo de vida alegre. Né? Então, a filosofia de Spinoza, o mais interessante do pensamento de Spinoza, é que a filosofia de Spinoza é uma filosofia que nos exorta à alegria. Né? Então, e só é possível produzir um modo de vida alegre através da razão, através do conhecimento. Então, essa é a relação entre os afetos, visto que a nossa natureza é uma natureza afetiva, conhecimento e ética, ou seja, na medida em que a gente conhece os objetos, conhece as leis da natureza e conhece as circunstâncias dos encontros, nós podemos orientar o nosso desejo rumo aos objetos que nos trarão preenchimento de potência, portanto, são os objetos que nos convêm e podemos, na medida do possível, claro que não totalmente, a gente não pode totalmente evitar os maus encontros, mas podemos, de alguma forma, até certo ponto, nós podemos evitar, procurar evitar os maus encontros e não só evitar, mas vencer as paixões tristes, os afetos tristes por afetos mais fortes, por afetos alegres, por afetos potentes, nos unindo àqueles objetos que nos convêm porque nos trazem preenchimento de potência. Em síntese, essa é a relação entre afetos, conhecimento e ética no pensamento de Spinoza. Deste modo eu encerro este vídeo. Tchau, tchau!